Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 25 de março de 2023. Graças a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela própria vida que Ele nos deu, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento aí da palavra, da igreja, né, discernimento da religião, pela palavra, né? Amém, graças a Deus, né? Hosana, Maranata, aleluia. Graças a Deus. Pois é, irmão, estamos aqui, né? Vamos continuar aqui a nossa pequena história, né? Pequeno vídeo histórico. A gente está falando aqui da reforma, né? Protestante, lá na Escócia, né? País meio complicado aí religiosamente, né? Conforme nós sabemos, na Escócia, Irlanda, né? Então nós vimos lá que eles se separaram do catolicismo romano, né? Lá pelo ano de 1690, né? E aí foi estabelecido como igreja nacional, né, da Escócia, não é isso? Foi estabelecido lá uma igreja, né? E tiveram muitas dificuldades, né, devido à ingerência do patronato, né, que gerou a criação de várias igrejas, conforme nós vimos ontem. Só repetindo aqui, né, que foi a igreja da secessão, né, a igreja da substituição, a igreja presbiteriana unida, a igreja livre, né. Essa igreja livre, né, ela se associou à igreja presbiteriana unida, né, lá pelo ano de 1900, para formar a Igreja Livre Unida, né? E esta em parceria com a Igreja Escocesa, né? Eles formaram a Igreja da Escócia em 1929, com a abolição do patronato, né? Pelo Parlamento em 1874, né? Então, o que era esse patronato? O mesmo parlamento tinha criado esse patronato em 1722. Né? Os deputados lá, né? Deputados e lordes lá, né? Os senhores, né? Os senadores deles. 1712. O parlamento lá, né, deles criou o patronato. O que era isso aqui? O patronato era o seguinte: pelo patronato, a coroa, né, do rei e a aristocracia, quer dizer, quem girava ali em torno, né, da nobreza, né, do rei, a aristocracia que era proprietária de terras e de outras coisas, eram eles que nomeavam os pastores das igrejas. Isso aí é que era o patronato. O pastor da igreja era nomeado pelo rei e pela aristocracia, certo? E aí nós sabemos também, né, que lá na Escócia aconteceu lá um negócio através de um rapaz chamado William Robertson Smith, né, que ele levou para lá o liberalismo, né, o protestantismo liberal, certo? Então é uma, digamos assim, é uma teoria, né, dentro do protestantismo, que é chamada de protestantismo liberal. Qual é a característica principal desse protestantismo liberal? Que é o seguinte, ó, com a lei do Darwin, né, a lei da evolução, né, a lei da evolução das espécies, então o que aconteceu? Para o mundo, né, a criação foi destruída, não é isso? Ou seja, então foi desacreditado o Gênesis e praticamente todas as escrituras, né? Aí os protestantes, né, os protestantes, enfim, o cristianismo de um modo geral ficou em polvorosa, né? E começaram então a desenvolver teorias para se adaptar às novas teorias mundanas que estavam aparecendo, né?
Isso é o protestantismo liberal, né? Não havia mais como pregar Jesus, né? Pregar Jesus Cristo pegado no madeiro, como Filho do Deus vivo, né? Tinha que arrumar um jeito de pregar Jesus, sem ser com essas características das Escrituras, né? Então, esse protestantismo liberal, ele, né, foi seguir as leis do liberalismo. Quer dizer, o liberalismo é o quê? É tipo algo assim, a consciência laxa, né? Tudo é permitido, né? Então, o que que ele buscava? Ele buscava apoiar, né, a fé, né, cristã na experiência do homem, né? Do homem comum e interpretá-la, né? Então, no caso aí, eles pegaram as escrituras e foram interpretá-las segundo a evolução, lá, a lei da evolução do Darwin. Tipo, isso aí é um dos exemplos, né? Por quê? Porque ele viu dificuldade, eles estavam vendo dificuldades em basear a fé, né, em um apelo exclusivo às escrituras e à pessoa de Jesus. É aquilo que eu estava dizendo, as escrituras ficaram desacreditadas, né? Para um tipo de cristianismo, né? Ou para todos os tipos de cristianismo. Certo? Então, o pastor liberal, digamos assim, o cristão liberal, né? Era aquele que está interessado no quê? Na reformulação, né? Na reformulação das doutrinas apostólicas e proféticas, né? E do Senhor Jesus. Reformular. Precisamos reformular para responder à cultura contemporânea, né? Ou seja, as leis que estavam sendo descobertas e as teorias, né? Que estavam sendo criadas pelos homens para denegrir as escrituras, porque na verdade o que estava acontecendo era isso, né? Desde algum tempo, né? Então a função, né, digamos assim, do cristão, né, era o que? Era a interpretação da resposta cristã às necessidades humanas, que são reveladas pela cultura. Ou seja, o evangelho tinha que se ligar, né, à cultura das nações, tinha que se adaptar às culturas. Não eram as culturas que deviam se adaptar ao evangelho, né? Era o evangelho que devia se adaptar às culturas. Isso aí é a defesa desse protestantismo liberal, certo? E esse movimento, ele surgiu aonde? Ele surgiu lá na Alemanha, né? Por volta do ano de 1850, né? É, o Evangelho, né? Com essa teoria, né? O Evangelho necessitava ser revisto, né? À luz do conhecimento moderno, à luz das teorias, das filosofias e das teologias, mesmo que fossem contrárias, né, ao Evangelho. Então, esse aí são exatamente aí as características, né, desse protestantismo liberal. E que anda por aí, né? Ele anda por aí até hoje. E qual foi a causa principal desse? Nós já falamos, vamos repetir aqui. Foi a teoria da evolução, né? Principalmente, a causa principal. Teve outras causas, mas a principal foi a teoria da evolução, né? Dizendo que a criação, né? Colocando a criação em segundo plano, em xeque, né? Quem acredita na lei da evolução coloca a criação em xeque. Acaba com a criação, acaba com as escrituras, acaba com o gênero, com as escrituras, e acaba com o Criador dos céus e da terra, acaba com Jesus, acaba com tudo, né? Com a igreja, com o evangelho, que era exatamente isso que eles queriam, né? Certo? A ciência do homem, né? A ciência louca, né? Filosófica, teológica, digamos assim, queria exatamente acabar com o Deus, né, e com o seu caminho, porque os homens querem fazer cada um o seu caminho, cada um quer ter o seu Deus, né? Então, na verdade, esse protestantismo liberal, ele queria o quê? Criar pontes, né? Ligações, né?
entre a fé e a ciência do homem, ou o conhecimento. A ciência é louca, né? Porque nós sabemos que tem uma ciência que é séria. Então vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.